A palavra celebração significa festejar, né? Festejar, né? Intensamente, com alegria intensa. E é assim a nossa expressão diante do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Para mim é uma alegria, uma satisfação, uma honra de estarmos aqui junto com vocês e nessa noite tão linda de multiplicação das células, cada grupo apresentando, e a gente fica muito feliz por isso. E eu pensava exatamente assim, expressando a minha gratidão a Deus de ver toda essa gente aqui, tudo lavada, remida pelo sangue de Jesus, amém? Graças a Deus. Bom, nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Aleluia. Nós vamos ler só uma parte aqui do versículo 26, que diz o seguinte. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de pedir a você, humildemente, se você puder ficar de pé, para nós lermos essa palavra aqui. Diz assim: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram e puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os seios que nunca amamentaram, e suplicarão os montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterre-nos. Pois se assim fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si a roupa de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Dizia os outros soldados também, zombando dele, oferecendo-lhe vinagre para beber, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve-se a si mesmo, e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo estando na mesma condenação que ele, recebendo a mesma condenação que ele? Nós, na verdade, estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este nada fez para merecer. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás
comigo no paraíso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Deus, todos nós aqui como igreja do Senhor, meu Deus, como povo, Senhor, que teme a Ti, Senhor, e crê, Senhor, unicamente em Ti, como único Deus verdadeiro, e em Jesus, o Teu Filho amado, a quem o Senhor enviou. Senhor, nós rendemos o nosso coração diante de Ti, Senhor, nos prostramos para dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E nós aqui, Senhor, unanimemente, Senhor, decidimos, Senhor, que nesta noite nada faríamos para nós mesmos, Senhor, mas para Ti mesmo, Senhor, pois somente Tu és digno, Senhor. E isso, meu Deus, meu Pai, nós apresentamos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e pedindo que o Senhor nos ensine, Senhor, que o Senhor trate nossa vida, nosso coração nessa noite, e que nessa noite, Senhor, pessoas que ainda não conhecem a Ti, Senhor, pessoas que ainda não se decidiram, meu Deus, meu Pai, venham nessa noite tomar a decisão mais importante das suas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Podemos assentar. Aleluia. Meus amados, a gente, não há dúvida que nunca houve um acontecimento tão extraordinário, nunca houve um espetáculo tão tremendo, tão extraordinário, quanto a obra redentora da cruz. A obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E esta obra é algo tão tremendo, maravilhoso, não necessariamente pelo fato de Jesus Cristo ter morrido numa cruz, porque outras pessoas também morreram na cruz, mas pela obra que estava nele, pela obra, por tudo que está inserido neste ato. Para nós entendermos essa obra aqui, o que Jesus Cristo fez, primeiro nós precisamos voltar um pouco para entendermos o princípio de tudo, como tudo começou. E as Escrituras dizem que no princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda isso, o Senhor nosso Deus criou os céus e a terra, fora dele não há Deus. A Bíblia é bem clara que antes dele Deus nenhum se formou, e depois dele jamais haverá outro. Ele é Deus único, Senhor de toda a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 26, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. No capítulo 2, no verso 8, o Senhor criou um jardim do Éden. E no versículo 21 ele diz que Deus então pegou o homem, Adão, esse homem que ele criou à sua imagem, à sua semelhança, e ele colocou no jardim do Éden para cuidar e para proteger ali o jardim do Éden. Mas algo muito interessante, muito importante, o Senhor fala aí naquele momento, quando ele coloca Adão no jardim do Éden. Ele diz assim: olha, coma de tudo que está no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela você comer, certamente morrerá. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E Adão, nós entendemos no capítulo 3, que exatamente é o momento da sua queda. Essa queda acontece exatamente por ele não crer no Senhor nosso Deus.
Porque diz a palavra de Deus que ele, mesmo sabendo do que Deus havia dito para ele, que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele morreria, e ainda assim ele desobedeceu. Queridos, ainda no capítulo 3, que é a queda do homem, no verso 15, Deus apresenta o seu plano de redenção pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 3, quando Deus faz essa promessa para nós, querido, a partir daí, todas as gerações já ficaram esperando que Deus haveria de enviar o Salvador. Embora eles não entendessem, porque eles não tinham entendimento, ainda a revelação clara. No capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso 4, nós vemos pela primeira vez a revelação da cruz sendo mostrada ali. Quando Abel, a cabo de dias, Caim levou a sua oferta para Deus, do melhor dos frutos que ele tinha da terra, e diz a Bíblia que Abel era pastor de ovelhas, e ele levou, das primícias da sua criação, ele levou aquela oferta para o Senhor. E é interessante nós observarmos, queridos, que no capítulo 3, ainda no capítulo 3, no verso 21, o Senhor, quando Adão, ele fez para si, costurou folhas de figueira e fez roupa para si, no versículo 21, o Senhor, ele estabelece ali que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus foi o primeiro a fazer o sacrifício. Quando ele sacrificou aqueles animais, e lá diz no plural, animais, e fez roupa para eles, para ambos. Então ali, Deus, o próprio Deus, ele sacrificou aquele animal, e da pele daquele animal, ele fez a roupa para Adão e para Eva, para cobrir a sua nudez. Queridos, na primeira tentativa de cobrir a sua nudez, o homem tenta, por si mesmo, resolver o problema que ele havia cometido, que era de cobrir a sua nudez, o seu pecado, através dos seus próprios esforços, a sua própria maneira. E Deus mostrou que não era assim, que é impossível que o homem possa salvar-se a si mesmo. E aí, queridos, nós voltando para Gênesis 4:4, Abel, quando ele faz isso, a gente observa que Adão, ele não tem nenhum relato que Adão sacrificou, mas fala que é a partir dali que Abel, ele levou a oferta ao Senhor. E aí, querido, no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus dá a Abraão o entendimento, a revelação da cruz. E ele chegou para Abraão e diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e tu vai à terra de Moriá, e lá eu te mostrarei aonde tu deves fazer o sacrifício. Abraão, eu imagino que foi a noite mais difícil da vida daquele homem. Passou a noite em claro, penso eu, porque diante de uma situação como essa, de ele ter que sacrificar o seu próprio filho, é algo para deixar a gente acordado.
Ele não duvidou de Deus, ele não pensou, bom, mas Deus não pede sacrifício humano. Como é que ele pede para mim sacrificar o meu filho? E é por isso que eu entendo que Abraão, ele teve o entendimento da revelação da cruz. Porque ele foi e obedeceu. Na manhã seguinte, ele pegou 2 dos seus funcionários e seguiu juntamente com Isaque, levando lenha e levando fogo e levando um cutelo para o sacrifício que Deus havia lhe pedido. E ele caminhou 3 dias, até que chegou à terra de Moriá. E lá ele deixou os 2 moços e subiu com Isaque para o cume do monte. Mas aí começa a acontecer coisas tremendas, extraordinárias, queridos. Deus mostrando para nós, Deus é muito didático, porque tudo que Ele vai nos ensinando, Ele vai desenhando para nós. E aí então vem Abraão, pega a lenha e coloca sobre os ombros de Isaque, e Isaque então sobe carregando aquela lenha sobre si e vai subindo o monte juntamente com seu pai. E dado o momento, ele então faz um questionamento para o seu pai: pai, aqui está a lenha, o senhor tem o fogo e tem o cutelo, e cadê a oferta? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Observe isso. Deus proverá para si o cordeiro. E ali então, quando ele chegou no cume do monte, ele preparou um altar, pegou a lenha e colocou sobre o altar, e depois pegou o seu filho e colocou sobre a lenha. E ele então pegou o cutelo e foi sacrificar, foi imolar o seu filho como sacrifício para o Senhor nosso Deus. Lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés acerca do tabernáculo, e aí lá era feito o sacrifício pelos pecados, uma vez por ano. Cada um de nós, se vivêssemos naquele tempo, nós teríamos que ir uma vez por ano lá, e chegando lá no tabernáculo, nós levávamos um cordeiro, era um cordeiro sem defeito, era um animal sem defeito, e era a primícia, era pelo primeiro a cria que a gente tinha, e aí levava até o sacerdote. E quando chegava lá, aquele animal, aquele cordeiro, era imolado. Mas tem algo muito interessante aqui. A pessoa que levava, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ali, naquele momento, era feito o sacrifício. A mão sobre a cabeça do animal significava que os pecados daquela pessoa estavam indo para aquele animal, que aquele animal estava morrendo pelos pecados daquela família. E assim, depois, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos, porque só ele podia entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E ele tinha que se purificar, ele ficava preparado, se preparava para poder entrar no Santo dos Santos, porque quem entrasse no Santo dos Santos em pecado, a pessoa morria na hora. Então o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele entrava com um sinozinho amarrado, e a perna dele era amarrada por uma corda. Caso acontecesse dele morrer, ninguém poderia entrar lá, então puxava ele pela corda, o corpo dele. Então a pessoa não podia entrar ali com pecado, impuro, tinha que se purificar.
E ali então, quando era levado o sangue daquele animal e era espiado lá dentro, para a remissão dos pecados. Tudo isso Deus estava apontando para as coisas que iriam acontecer lá na frente. E aí, queridos, quando chega o momento em que Deus enviou o seu Filho Jesus, né? E um menino se nos deu, um filho se nos deu, e louvado seja Deus, aleluia. Ele nos deu o seu próprio Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E aí Jesus então, aos 30 anos, ele começou então o seu ministério. No texto que nós acabamos de ler aqui, meus amados, o Senhor mostra para nós exatamente isso. Nós podemos compreender tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas ainda no começo do ministério de Jesus, ele vai até João Batista, que era seu primo. E João Batista é o precursor. João Batista foi quem abriu o caminho para a vinda de Jesus, para Jesus começar seu ministério. E aí, quando ele chega diante de João Batista diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era muito comum para eles, para o povo, para a comunidade de Israel, eles já sabiam que Deus haveria de enviar o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. E eles esperaram anos e anos e anos. E quando Jesus chegou, muitos compreenderam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Mas muitos não creram que ele fosse o Messias. E aí, queridos, completados os seus dias de ministério, Jesus então chegou o momento dele ser crucificado. É importante você entender que as pessoas não mataram Jesus. Jesus se entregou para morrer. Quando lá, no sacrifício de Abraão, que Abraão estava sacrificando o seu filho, a Bíblia diz que no momento que Abraão colocou a mão sobre o seu filho e foi imolar, Deus bradou, Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho. Agora eu sei que tu crês em mim, porquanto tu não me negaste o teu filho. Olhe bem. Aí, naquele momento, ele ouviu um mugido, e aí olhou para o lado e viu um cordeiro com o chifre preso, assim numa moita. Ele tirou o menino de sobre a lenha, foi lá, pegou o cordeiro, colocou sobre a lenha e o sacrificou. E Deus recebeu como oferta de cheiro suave. No primeiro momento, Isaac é você, sou eu, somos nós. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O Senhor diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerá. E aí, queridos, ele então foi colocado ali para ser sacrificado. Somos nós que estamos ali sobre aquele sacrifício. E naquele momento que ele disse para Abraão não fazer isso, e ele então proveu para si o cordeiro, que estava substituindo Isaac, exatamente estava mostrando para nós que o Filho de Deus, por isso quer dizer, a espera pelo Filho de Deus, porque era o Filho de Deus que daria a sua vida para nos salvar. Então, Cristo Jesus, assim como aquele cordeiro foi o substituto de Isaac, Cristo Jesus foi o nosso substituto na cruz. Queridos,
a Bíblia diz que Deus, Ele cumpre diante toda a nossa vida, o homem, pelo fato de ter pecado, Deus, Ele não deixa de punir o homem, Ele não deixa de fazer a justiça. Só que nós somos justificados pelo o sacrifício de Jesus, pelo que Jesus Cristo fez. Por isso que Ele disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então era necessário que Cristo Jesus morresse, derramasse o seu sangue, para que através do seu sangue nós fôssemos adquiridos como um povo, né? Ele comprou para si povos de todas as nações, tribos e línguas, para si, pelo seu sacrifício ali na cruz. Agora vamos voltar para o texto que nós lemos. Diz aqui a palavra de Deus, que Jesus foi levado para ser crucificado, e colocaram sobre ele uma cruz de madeira. E justamente quando Isaac subiu com a lenha, Cristo Jesus, ali na hora que ele pegou, ele estava levando a lenha do sacrifício para a sua morte. E quando Jesus chega ali, no Gólgota, ele é então pregado na cruz. E aí o texto que nós lemos aqui diz que dois homens, dois malfeitores, foram juntos, né? Foram também pregados na cruz ali, um ao lado do outro, de Jesus, um à esquerda e outro à direita. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, que enquanto Jesus estava crucificado, primeiro os líderes zombavam, dizendo: olha como ele sabia, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, por que salvou aos outros e não salva a si mesmo? E aí os soldados também pegaram corda e começaram a dizer: olha, se tu és o Cristo, por que tu não desce daí e salva-te a ti mesmo? E aí, queridos, um dos malfeitores que estava ali crucificado também, ele diz: se tu és o Filho de Deus, por que tu não salvas-te a ti e a nós? O outro então o repreende: ó homem, tu nem ainda temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação que ele? Nós, na verdade, é porque nós merecemos isso, porque os nossos feitos merecem. A nossa condenação é legítima. E ele entendia, nesse momento ele está entendendo que o que ele fez era digno de morte mesmo. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que esses dois homens ali representam nós. Nós não somos melhores do que aqueles homens de forma alguma. Eles são a representação nossa. E ali, queridos, o outro repreende ele e fala isso, querido. Ele já fala diferente. Ele recebeu a revelação da cruz. Ele recebeu o entendimento acerca do que estava acontecendo ali. Aquilo não foi nada por acaso, que quando Jesus foi levado para ser crucificado, eles aproveitaram: vamos levar também aqueles dois condenados para evitar trabalho, fazer uma coisa só. Não, queridos, não foi isso. Nosso Deus, querido, Ele tem o controle de todas as coisas, pela palavra do seu poder. Nada foge do seu plano, daquilo que Ele planejou. Nós precisamos entender que quando aconteceu a queda, o homem perdeu aquela natureza de Deus, que Deus havia feito, a sua imagem, a sua semelhança. Ele passou agora a ter a natureza do pecado. E essa natureza do pecado, o ser humano, através dela, só faz uma coisa: é pecar. É a única coisa que o homem faz pela natureza do pecado em si, é pecar, queridos. O homem, pela natureza do pecado,
ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele está morto. Ele está separado de Deus pelo pecado. Porque Deus disse, se comer, certamente morrerá. Esse morrer aí, que Deus está falando, significa separação de Deus. Porque a gente não tem vida por nós mesmos, queridos. Nós somos fruto da mente criativa de Deus. Se você parar para observar, querido, você só existe em Deus. Você só existe em Deus. Porque Deus, na sua mente, Ele planejou tudo e depois Ele nos criou. Então nós não temos vida fora dEle. Então quando Ele diz morreu, Ele ficar separado. Morrerá e ficar separado de Deus. Agora, como é que nós vamos nos reconciliar com Deus? Como nós vamos nos reconciliar com Deus? Queridos, a própria Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, é presente de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, Deus graciosamente, Ele nos deu salvação através do sacrifício do seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Foi esse entendimento que aquele homem ali na cruz, ele recebeu. Que Jesus não estava morrendo ali, que Ele não estava naquele momento por acaso, mas que era pelo um plano de Deus. E aí, Deus mostra para nós, querido, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, você quando prega o Evangelho, duas coisas somente pode acontecer. O ouvinte ele vai receber ou ele vai rejeitar. Cristo é o próprio Evangelho, é Cristo. E estava ali, diante dos dois. E um ouve ali e presencia o Evangelho e rejeita. O outro recebe. Vai ser assim, querido, na tua saída, pregando o Evangelho, é isso que vai acontecer. Vai haver pessoas que vão receber, mas vai haver pessoa que vai rejeitar. E você não fique chateado, aborrecido, quando a pessoa rejeita, porque aquilo não tem como ser diferente. Ou você aceita o Evangelho, ou você rejeita o Evangelho. Queridos, aquele homem diz assim para Jesus, lembra, Senhor, primeiro ele reconhece, sem arrependimento, querido, não há salvação. Nós precisamos reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que nós estamos separados de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E aí, queridos, aquele moço fala, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele disse, eu sei que eu sou pecador e eu não mereço nada, mas eu sei que em ti há graça. A Bíblia diz que, Paulo diz que por Moisés veio a lei, mas por Cristo veio a graça. Graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus, a primeira frase que Jesus falou, quando ele foi pregado, foi, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Primeira coisa que Jesus falou quando ele foi pregado ali na cruz. Queridos, e diz a palavra do Senhor, na sequência do que nós lemos, que por volta de meio-dia, por volta do meio-dia, queridos, diz a Bíblia que houve trevas. Escute isso. E ficou em treva, na escuridão, o sol parou, não, ficou escuro, não, sem luz alguma, das 12 às 15 horas.
E no momento que acontece essa escuridão, queridos, é exatamente o momento que os meus pecados, a minha maldade, o meu orgulho, eu viver distante de Deus, rejeitar a Deus, os meus pecados foram transferidos para Jesus. Naquele momento que o pecado da humanidade ficou sobre Jesus, a Bíblia diz, ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, todas as nossas enfermidades, tudo isso, queridos, foi sobre Jesus. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida, louvado seja Deus. E quando ficou tudo escuro, querido, é porque naquele momento, Cristo Jesus, o Filho de Deus, ficou separado de Deus, separado do Pai. A luz do mundo, ali não estava mais refletindo ali, porque Cristo Jesus, naquele momento, 2 Coríntios 4, 5, 18, porque Cristo Jesus, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos tornado justiça de Deus. Oh, meus irmãos, como é bom sempre nós podermos olhar e lembrar e ver de onde Jesus nos tirou, onde Jesus nos alcançou, nos lugares mais difíceis, nos momentos mais terríveis da nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, foi o momento mais difícil da minha vida, porque foi um filho que morreu, ou foi a esposa, ou foi o marido, isso, aquilo, outro e tal, tal. Tudo isso são momentos difíceis na vida de uma pessoa, querido. Mas o momento mais difícil da sua vida foi quando você se encontrava sem Cristo Jesus, porque não havia luz em você, só havia trevas. E no momento que escureceu tudo, a Bíblia diz que Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu. E de repente, o véu do templo, que ficava à frente, vamos considerar que esse altar é o Santo dos Santos, havia uma cortina muito grande aqui, e ninguém podia entrar aqui senão o sumo sacerdote, trazendo o sangue da expiação para ser apresentado diante de Deus, para ser colocado diante de Deus. Ninguém podia entrar. Quando Jesus expirou e morreu, o véu do templo se abriu, se rasgou do alto a baixo. Entenda isso, ele rasgou de cima para baixo. Mais uma vez, quando Adão tentou cobrir a sua nudez, não somos nós, é Deus que tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tudo que Deus quer que nós façamos, querido, fazer a sua vontade. Quantos aqui amam o Senhor? Levanta a mão. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que você ama o Senhor e você quer amá-lo mais ainda, mas a maneira que nós temos para fazer é justamente essa: guardar os mandamentos do Senhor.
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais haverão de seguir aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se comer alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Ou nesta noite a pastora falou aqui, e eu prestei muita atenção naquilo, que você vai sair, porque há poder de Deus na tua vida. O Espírito do Senhor está no teu coração, está em você. O Espírito do Senhor é sobre você para pregar o Evangelho, Ele é por você para lhe conduzir, e o Espírito Santo está em você para te guardar, louvado, e te ensinar, para te guiar em toda a verdade. Louvado seja Deus. Queridos, é isso que o Senhor quer. Ele, quando ressuscitou, Ele disse: olha-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, indo, fazei discípulo de todas as nações. O que é discipulado? Discipulado é transferência de conhecimento, de vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a graça do Senhor, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor nosso Deus. Queridos, nós estamos vivendo um momento maravilhoso em que Cristo Jesus está voltando, mas nós precisamos correr, nós precisamos avançar, nós precisamos, por isso que tudo que você participou nesta noite, acerca das células, as multiplicações daquilo, é em cada lar, uma reunião onde a palavra de Deus é pregado, onde as pessoas vão ali, queridos, porque Jesus trabalhou dessa maneira. Ele ia, tanto que os discípulos aprenderam que eles iam de casa em casa, porque, queridos, as maiores experiências que nós vivemos como pregadores do Evangelho não acontecem exatamente dentro da congregação, mas é nos lares. É lá que Ele restaura a família, é lá que Ele cura os enfermos. Não é que aqui não aconteça isso, acontece sim, mas Jesus mostrou, e nós, cada um de nós aqui, eu tenho certeza que as maiores experiências da manifestação do poder do Espírito Santo aconteceu na sua vida, foi através das reuniões nos lares, nas células. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ali na cruz, naquele momento ali, o Senhor mostrou para nós algo assim tão tremendo, tão extraordinário, queridos. Quando Cristo morreu, Ele falou para aquele nosso agora irmão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quando Jesus morreu, Ele foi direto para a glória. E ali aconteceu algo tremendo, extraordinário, é que os portais da glória se abriram para a entrada de Jesus. Lembra lá do Salmo que diz: quem é o Rei da glória, né? É o Senhor. Jesus foi adentrando aos portais da glória, os portões se abriram para Jesus entrar. Só que Jesus não ia só, meus amados. E é isso que nos motiva, sabe, mais e mais a pregar o Evangelho, porque Jesus Cristo, o seu Evangelho é um Evangelho inclusivo, que envolve qualquer pessoa, não importa, basta que ela creia que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou e que vive eternamente. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, nesta noite, eu sei que a grande maioria daqui, das pessoas, todos já conhecem Jesus, e todos já abriram seu coração para Jesus, e receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Mas nesta noite, nós temos a oportunidade maravilhosa, porque, queridos, olhe, nós aqui nessa igreja, nós não olhamos para a vida de ninguém não, queridos. A gente olha para a nossa vida, porque nós aprendemos do Senhor que tem uma vida que a gente tem que olhar e cuidar dela. É essa aqui. A gente tem aprendido aqui nessa igreja que a gente se coloca no espelho, e ali no espelho está a pessoa que precisa de mudança, a pessoa que precisa
corrigir determinadas coisas erradas na sua vida, o desalinhamento da palavra, é daquela pessoa ali. Então, aqui cada um é que deve examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diz a palavra que se nós nos examinássemos a nós mesmos, que a gente não cairia naquelas situações em que leva-nos a nos afastar do Senhor. Então, queridos, só você que sabe como é que está a tua vida. Só você que sabe se você verdadeiramente compreendeu a obra redentora da cruz, que a porta da graça foi aberta para você. E tudo que você precisa na tua vida é somente reconhecer a tua culpa, como aqui o nosso irmão lá aqui na cruz. Ele reconheceu que ele era pecador e que ele merecia a condenação. Mas ele teve a revelação de que a graça de Deus foi estendida. E por isso ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: verdade, verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele entrou com Jesus nos portais da glória. Meu Deus, que coisa tremenda, maravilhosa, não é, amados? Vocês perceberam que não foi nenhum religioso que subiu com Jesus, que entrou com Jesus. Foi um camarada que viveu a vida inteira de uma maneira errada. Deus prova para nós, queridos, que não importa como você começou a sua vida, mas que como é que você vai terminar. E eu concluo dizendo: como é que você quer terminar a sua vida? Nós tivemos nesse exemplo da cruz 2 homens, e nós vimos como foi que os 2 terminaram. Um terminou entrando com Cristo na glória, e o outro desceu às profundezas da terra. Porque quando Jesus Cristo falou a respeito do rico e do Lázaro, ele mostrou a diferença da morte de um e da morte do outro. Ele mostrou que Lázaro, que cria no Senhor, ele, quando morreu, foi levado pelos anjos. Veio uma comitiva e levou o camarada. Mas o outro que não tinha Cristo, o outro que não cria no Senhor, diz a Bíblia que ele morreu e foi para as profundezas. E lá no Hades, lá no sofrimento lá, não é uma coisa que vai acontecer dar um tempo, não, é na hora. Quando partiu daqui, quem vai com Cristo vai para o descanso eterno. Quem vai sem Cristo vai para o tormento eterno, queridos. Já começa valendo a partir daí. Então, queridos, não importa como você começou, como foi a tua vida. Às vezes a gente apresenta muita coisa, querem colocar culpa. Não, olha, porque o ambiente que eu fui criado, isso, aquilo outro. Queridos, a gente sabe que existem esses problemas sociais, de muitas formas, que é muito prejudicial à sociedade, né, o povo, enfim. Mas, querido, nada justifica nós vivemos separados de Deus. E nessa noite, se você quer tomar a decisão mais importante da tua vida, você tem a oportunidade nesta noite de fazê-lo agora. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.